Meus amigos, já lá no Diário, já tá lá no Diário Oficial, gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos. O que chamou a atenção foram os vetos dele. Ele vetou, por exemplo, gente, que seja obrigatório o uso em órgãos e entidades públicos, em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. A justificativa é a de que esse trecho de lei incorre em possível violação de domicílio. Zé Maria, explica tudo isso pra gente. Ô Paulo, um veto presidencial é um dos degraus de uma lei, né? Uma lei, para ser aplicada, ela tem que ser aprovada na Câmara, depois de ouvir as comissões permanentes. Se aprovada, vai ao Senado, se não, nem vai. Depois, a comissão permanente do Senado, aprovada no Senado, vai para o veto ou sanção presidencial. Até então, os presidentes da República usavam esse veto com argumento constitucional, ou a possibilidade de executar ou não, porque algumas leis aprovadas exigiam gastos do governo que o governo não tinha. E, finalmente, essa lei, para ser madura, aplicável e tal, ela tem que passar pelo judiciário, que é ali a última instância. O judiciário vai dizer se é constitucional ou não. Esse é o caminho da lei. E o presidente Jair Bolsonaro inovou, tem usado esse poder de vetos para a sua opinião, a sua postura do governo, e a Constituição garante, ele tem esse direito. A novidade, não neste caso, é de que o presidente anuncia o primeiro plebiscito pela internet. Ele tem comunicado diretamente com o eleitor, através de lives e tal, e agora ele programa um plebiscito nacional, se o Congresso aprovar aquela lei da fake news, né? Aí ele veta se o povo mandar. Esta é uma novidade, um plebiscito informal. Neste caso aí, o presidente é resistente às máscaras e ele vetou uma lei aprovada pelo Congresso, que seria uma lei nacional. Hoje nós já temos leis municipais, estaduais, que exigem e punem com multa o não uso da máscara. E o presidente tem resistido a isso. E agora, vetando, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar, porque as leis têm uma hierarquia. Uma lei federal vetada significa que houve um veto nacional, né, ao uso de máscara. Isso, em tese, poderia derrubar as leis estaduais e municipais. Mas, por enquanto, elas estão valendo. Vale o que o prefeito e o governador decretou. Mas o presidente Jair Bolsonaro veta a exigência de distribuição de forma gratuita de máscaras para funcionários, também para pobres, através das farmácias populares. E ainda desobriga o uso de máscara em templos religiosos, em órgãos públicos, né? E lembro que a lei, quando fala de locais públicos, quer dizer locais privados, mas de frequência pública. Então, confundiu um pouco ali. Mas o que está valendo é a decisão do governador e do prefeito. Eu acho também que colocar máscara numa lei é um pouco demais, né? É um exagero. É uma defesa pessoal, acho que todo mundo deve usar. Todo mundo não, quem achar que deve. E locais comuns, tudo bem, mas colocar isso numa exigência de lei é um pouco demais, é avançar, sim, sobre o cidadão e os direitos individuais. Há esse debate no mundo inteiro, sobre até onde vai o direito individual. Direito individual não pode ser total, porque até o direito à vida é questionado. Por exemplo, o direito de defesa sobrepõe ao direito à vida. Então, tudo é questionável, inclusive esse direito individual de usar ou não a máscara. Muito bem, Zé. Vamos começar a debater isso aqui com a Adriles e com o Joel. Joel, eu queria te perguntar, o presidente acertou ou errou nos vetos? O presidente errou nos vetos, né, Paulo? E acho que difícil alguém defender isso, porque é justamente nesses locais de aglomeração fechados onde mora o maior risco. A gente estava ontem mesmo discutindo isso aqui. São Paulo, por exemplo, vai voltar a abrir restaurantes e bares? Bom, que se priorize os espaços abertos, os espaços que têm mais arejado, com mais circulação de ar. Esses aí são um pouco mais seguros. O espaço fechado, dentro da igreja, dentro do restaurante, dentro do comércio, são justamente os mais perigosos para o contágio. Ao usar a máscara, o cidadão, é verdade, ele se protege, mas ele está também protegendo aos outros. Porque se ele tiver já com o vírus, ainda que sem sintomas, ele vai com a máscara, vai evitar que ele transmita esse vírus tão facilmente.
Então esse veto é totalmente injustificável de qualquer ponto de vista técnico. É uma limitação à liberdade de cada um, é uma pequena limitação temporária por um bem da saúde pública maior, não é para sempre, não é enquanto durar aí as medidas de segurança. Então, realmente é muito contraprodutivo esse veto. E eu também questiono o outro veto, viu? A distribuição gratuita para quem precisa, para quem não tem, para quem tem baixa renda. Então, também não entendo por que o governo vai justo aí, no momento em que a gente liberou tantos recursos para combater a pandemia. Na verdade, o Ministério da Saúde nem chegou a executar todos os recursos que tinham sido liberados, e mesmo assim vetam aí a distribuição gratuita de máscaras para as pessoas que precisam e que têm dificuldades de pagar. Muito bem, Adrilho Jorge, meu poeta, você concorda com o Joel ou discorda? Meu bom liberal do Kremlin, Joel Pinheiro da Fonseca, quem eu tanto admiro. Você sabe muito bem, como liberal, que todo cerceamento de liberdades individuais provisória se torna, na maior parte das vezes, permanente, como já dizia Friedrich Hayek. Isso no terreno da economia, no terreno do comportamento, no terreno político. Eu acho desnecessário uma lei tão impositiva, assim, que cerceia a possibilidade do uso ou não da máscara, porque o uso da máscara já está disseminado de maneira moral nas pessoas. A gente vê nas ruas, nas repartições públicas, em restaurantes, quer dizer, restaurantes não pode, né? Em qualquer tipo de manifestação pública, as pessoas usando máscara. A máscara, como já foi reiterado aqui, é um gesto de cuidado e amor para com o próximo, né? Ela não impede necessariamente que você se contamine, mas muito mais ela impede você de contaminar exatamente a outra pessoa. Isso é uma coisa que pegou sem a obrigatoriedade de uma lei específica. A gente pode, tecendo uma comparação, falar do uso da máscara como um fumo em locais públicos. Realmente, qualquer local público, bar, restaurante, repartição pública, empresa, igreja, que seja, as pessoas são necessariamente tolhidas da possibilidade de fumar. E algumas repartições públicas, alguns lugares públicos, inclusive, são proibidos. Mas não há uma restrição obrigatorial legitimada por uma lei que impede as pessoas de filmar. Tudo bem, em alguns lugares até há, mas outras não. Então já é um uso, já é uma prática natural social. E a prática natural do uso da máscara já está arraigada no comportamento humano. Não precisa de uma lei impositiva para criar algo que já é comportamental, já está arraigado na nossa sociedade. Muito bem, Paulinha pedindo a palavra. Será que é tão comportamental assim? A gente viu e vai falar sobre isso daqui a pouco, como as pessoas não estavam usando máscara, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, na reabertura dos bares e restaurantes. Bares são complicados. Ué, mas você come com a boca aberta, como é que você faz? Elas estão ali todas juntas e não estão usando máscara. Mas as pessoas comem com a boca aberta, Paulo. Eu sei, mas pensa, Adriles, no momento em que estão conversando, como você vai ver? Tem imagens na internet, as pessoas batendo papo ali sem máscara, e eu não sei se tá assim. A gente veio um monte de gente mandando aqui no Twitter que em várias regiões tem gente que não tá usando máscara. Eu gostaria que todo mundo tivesse. Eu acho que o que você falou faz muito sentido. A máscara cuida. Deixa eu fazer uma pergunta. É muito difícil aplicar uma lei para alguém que está aprendendo a usar máscara na hora que não for conversar. Fumar foi algo espontâneo, fumar em ambiente fechado foi algo espontâneo. Não foi, gente. Isso teve lei. Lei para que não se fumasse. Inclusive discussões sérias sobre isso, sobre a liberdade do indivíduo, se podia fumar em parque, se não podia, se era ao ar livre, se era área fechada. Teve muita discussão e teve lei para que se conseguisse chegar nesse Paulinha, ponto. deixa eu entrar nesse tema da lei em relação específico ao que você falou dos bares, né? A fiscalização, ela acontece, a pessoa está lá na rua, tal, enfim, se acabar encontrando com o fiscal, necessariamente ela vai acabar sendo multada. Mas e num bar? Como é que é feita essa fiscalização? Porque é exatamente isso. Num bar você fuma, você come, né? Como é que vai ser feita essa fiscalização? É uma dúvida que eu tenho. O que vocês acham que vai acontecer? O fiscal vai ficar olhando lá, na hora que ele terminar de comer, vai lá e vou te multar. O que vai acontecer? Paulo, você vai pedir um prato de sopa, daí você bota a sopa pelo braço. É impossível, gente. E passa e você engole.
O que faz realmente, não tem a como. gente pensar é uma coisa que eu acho que só existe no papel, entendeu, gente? Na prática, eu acho que isso não existe. Em bares, de maneira específica, em bares. Você tá bebendo o tempo todo. Como é que você vai usar máscara e beber o tempo todo? São exceções. A regra é que a maioria das pessoas está usando máscara de maneira profilática. Agora, para beber e comer, você tira a máscara, coloca a máscara, tira a máscara. Não tem jeito de fiscalizar, é impossível. Mas olha, gente, a gente vai voltar nesse papo de bares. Falar rapidinho. Fala. Rapidinho. Em bares e restaurantes, realmente, não tem muito como se obrigar o uso de máscara ali, mas a gente está falando de uma série de outros lugares também, de igrejas, de comércios. Não, aí esses lugares história. dá perfeitamente para a pessoa usar a máscara. E tem que usar. Pessoas pararam de fumar em ambiente fechado, Adriles, não foi só uma mudança cultural e tudo. A mudança cultural teve lei também. Lei que às vezes exagerou em certas coisas, até na minha opinião, mas foi uma lei que mudou realmente o comportamento. Concordo plenamente, mas no caso da máscara, não há... A gente já falou do cinto de segurança e do fumo, muito bem lembrado. Mas essas foram comportamentos sociais coletivos que foram contagiados pela lei. No caso da máscara, é o contrário, não necessita fazer uma lei para um comportamento que já está arraigado na sociedade. A gente só vê essas exceções, como já disse, em bares e restaurantes. A maioria das pessoas nas ruas usam máscara, só só abrir os olhos. Gente, vamos só encerrar esse assunto, Joel. Encerra pra gente. A gente vai voltar nessa pauta daqui a pouco, mas encerra, vamos lá. Vou encerrar concordando com o Adriles num ponto aí, veja que glória. Eu concordo com uma coisa, talvez não precisasse ser a lei federal para o território inteiro. Vamos deixar que o estado, a cidade, de acordo com as suas necessidades ali com a pandemia, decida isso. Mas então que se mantenha o aspecto federativo, em que as cidades e estados tenham autonomia e que não aconteça esse risco que o Zé Maria mencionou de que o veto presidencial lá em cima derrube em cascata as leis estaduais e municipais. Daí seria uma grande tragédia.